Queridos, olá, tudo bem? Eu sou o pastor Fábio e nós estamos aí nessa nossa jornada de fazer o estudo do livretinho 151 Boas Ideias para Educar os Seus Filhos. Nós vamos fazer a leitura, né? E fazemos como nós fazemos sempre. A gente lê, explica e finaliza. É uma meditação rápida para que você medite sobre a importância de criar filhos e sobre a importância da família. É um guia muito importante. Vem participar com a gente. Diz assim a meditação 28 desse querido livro, página 43. Herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Salmo 127, verso 3. Diz assim: apesar dos pratos sujos deixados na pia, da roupa espalhada pela casa, das horas no trânsito levando os filhos para a escola, para o shopping, para a igreja ou para a casa dos amigos, a perspectiva da palavra de Deus sobre eles é unânime. São uma herança preciosa vinda de Deus, um galardão que Ele mesmo nos dá. É preciso coragem, sim, para criar filhos nos tempos em que vivemos. Mas para os pais que temem a Deus, há muita esperança de sucesso no final do processo. Não desanime. Nunca perca a visão de Deus, nunca perca a visão que Deus tem de seu filho. Você foi premiado e não castigado com a vida dele. Então, queridos, muitas pessoas no decorrer da vida, quando têm os seus filhos, né, nasce a criança, tem a sua rotina totalmente transformada. Então, no primeiro momento, ele acha que aquilo é um trabalho. Ele não consegue enxergar a herança do Senhor e não consegue enxergar a bênção que vem do Senhor. Ter a sua rotina transformada, por muitas vezes, é necessário. Eu lembro quando o Brian chegou aqui em casa, queridos, era uma loucura. Nós descobrimos o quanto somos egoístas, eu e Lidiane, porque a gente já tinha a nossa própria rotina, o nosso jeitinho, tudo da nossa forma, só adultos, né, relacionando, então tudo era mais fácil. Mas, de repente, Deus manda uma criança para que mude tudo. E aí nós começamos a perceber o quanto nós precisávamos de mudança. No primeiro momento parece isso trabalho, mas com o passar do tempo nós vamos rejuvenescendo, nós vamos animando, nós vamos vendo como precioso é ter um filho dentro de casa. E depois, com o tempo, esses dias até eu perguntei, amor, você consegue se imaginar sem Brian? E ela disse, nunca conseguiria mais se imaginar minha vida sem ele. Por quê? Porque nós conseguimos perceber quão grande esse presente que Deus nos dá, é a herança do Senhor. Então, queridos, é trabalhoso de início? É. Vai ser trabalhoso a vida inteira? Vai. Porque a cada momento ele nos desafia a coisas novas. Mas é esse desafio que nos transforma, que nos torna mais maduros, que nos torna mais cientes da realidade que nós estamos vivendo. Nós precisamos cada dia mais sermos impactados e nós o somos através, né, das crianças em nossas vidas. Deus sabia muito bem quando Ele nos deu esse processo de gerar filhos dentro da nossa casa, deles serem educados por nós e realmente o quanto nós precisamos dessa verdade. Então, querido, medite sobre essa primeira meditação. Traga isso. Os seus filhos não são maldições, mas seus filhos são bênçãos de Deus para suas vidas. Segunda meditação de hoje, meditação 29, página 44. Filhos da mocidade. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Salmo 127, 4. Os casais estão adiando cada vez mais o casamento e terem o seu primeiro filho. Os cursos superiores, as dificuldades econômicas, o estabelecimento da profissão, marido e esposa trabalhando fora de casa, são fatores que contribuem para esse adiamento da maternidade. Mas há um preço a pagar quanto se espera muito para ter filhos. Os filhos da mocidade são criados enquanto os pais têm energia e disposição para certas brincadeiras ou atividades que exijam esforço físico. Futebol, ciclismo, esconde-esconde. Os filhos da velhice também podem desfrutar dessa experiência, mas os pais terão de manter o seu espírito jovem para acompanhar o pique deles. Então, queridos,
aqui Deus nos chama para nós não deixarmos para muito depois a paternidade e a maternidade. Nós precisamos entender que a dádiva de termos filhos novos é a dádiva de participarmos com energia da criação e do desenvolvimento dos nossos filhos. Às vezes nós estamos já tão desmotivados, sendo novos, já estamos tão desmotivados a criar, a educar, a fazer o que é necessário. Imagina aquele que já é tardio de idade, já está aí com os anos mais avançados. Certamente será mais difícil e as mudanças serão mais difíceis. Quanto mais velhos nós nos tornamos, mais consolidados temos a nossa personalidade. E quando os filhos, esse desafio contra a nossa personalidade é muito grande, é um impacto muito grande. O modo de pensar, abrir a cabeça, entender outros prismas, e a criação dos filhos leva em um longo período. Alguns dizem a vida inteira. Mas para alguns, até os 20 anos, você consegue já dar uma boa condução ao seu filho. E aí, será que você está preparado, tem energia até seu filho alcance 20 anos, ele tenha sua plena independência e daí para frente ele tomará as suas decisões e tomará somente conselhos com você? Nós precisamos ver isso. Quanto mais velhos, mais difícil se torna essa jornada. Somos experientes, erramos menos, mas isso não quer dizer que não nos desgastaremos. Agora, nossos filhos podem ter boa educação, mesmo sendo criados por pais mais velhos? Podem. Mas o esforço da mudança que nós teremos que será difícil. Não vai ser difícil para ele, mas vai ser difícil para nós, como pais, exercer a paternidade. Então, comece cedo. Você está fazendo sua faculdade, mas você tem condição de ter filho? Já tenha. Se você já fez sua faculdade, casou, não espera 20, 30 anos para estabilizar. Queridos, a criança precisa entender que a família é um processo a ser construído, desde uma construção da casa, desde a compra de um carro, desde o ir a pé. Ele participa desse processo. Eu lembro, quando eu era pequeno, meu pai carregava a gente para tudo que é lado, e a gente muitas vezes não tinha carro. Nós fomos ter carro assim de uma forma mais confortável. Eu já tinha 16 anos. E isso nunca impediu meu pai de ter eu e meu irmão. E a gente foi muito feliz porque nós aprendemos que podemos ser felizes com pouco. E hoje que nós temos uma condição mais confortável, graças a Deus, porque é Ele que nos deu, nós vemos como é bom ser feliz e nós lembramos daquele tempo, com graça, com alegria, né? Porque Deus construiu a nossa família diante dessa luta, dessas dificuldades. Eu quero dizer para você, nunca faltou. Deus sempre nos deu sustento. Então guarde isso no seu coração. Filho é uma bênção, mas não deixe para adiar por muito tempo. Você já casou? Já tenta de início. Ah, mas pastor, tem dificuldade. Nós todos temos dificuldade de relacionamento. E se você não entender que ter filhos é algo tão relevante que pode superar suas dificuldades, você nunca terá. Você sempre terá desculpa da dificuldade, do problema de relacionamento e assim por diante. Então, lembre-se disso. Dificuldades em relacionamento sempre existem. Filhos não estão ligados a termos mais ou menos dificuldade. Ter filhos está ligado em vivenciar uma experiência única dada por Deus e ela nos transformará. E às vezes é o que falta para você vencer muitas dificuldades dentro do seu relacionamento. Terceira meditação e última de hoje. Flechas do guerreiro. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Salmo 127, 4. Como flechas, os filhos são lançados com potencial de penetrar o coração de um mundo em desespero, sem Deus. Eles são as nossas armas para cumprir o propósito de Deus e de ir e fazer discípulos de todas as nações. E como flechas, eles precisam ser endireitados, afiados e um dia serem soltos. Certa vez o filósofo Sócrates indagou a sociedade da cidade de Atenas. Ó cidadãos de Atenas, por que vocês raspam cada pedra procurando riquezas e gastam tão pouco tempo cuidando dos filhos para quem deixarão tudo? Essa é uma grande verdade, queridos. Às vezes nós gastamos mais tempo em adquirir grande fortuna, grande status, preocupados em dar um grande futuro para os nossos filhos, mas nós não nos preocupamos em preparar os nossos filhos para esse futuro grandioso. Nós temos filhos fúteis, filhos incapazes, filhos nestos, filhos
iletrados, filhos que não têm condição, porque nós deixamos de educar os nossos filhos e nos preocupamos somente em dar condição para que nossos filhos vivenciem as coisas boas de Deus. Queridos, se alerte, se preocupe, lembre-se que os nossos filhos precisam ser flechas, precisam estar bem preparados, precisam impactar esse mundo, precisam ir além de nós mesmos, eles precisam transformar pessoas e para isso cabe a nós instruí-los, cabe a nós prepará-los, cabe a nós cuidarmos das nossas flechas, cabe a nós sabermos até o momento certo de lançarmos a nossa flecha. E devemos saber que essa flecha será efetiva, ela realmente trará dano ao nosso inimigo? Será que os nossos filhos realmente vencerão as obras do diabo e do inferno? Será que os nossos filhos estão prontos a propagar a palavra, o evangelho? Será que os nossos filhos são a arma de Deus para impactar esse mundo e trazer esperança e destruir toda desesperança? Será, queridos? Será que nós temos investido nos nossos filhos? Será que os nossos filhos estão preparados para receber tudo aquilo que nós estamos preparando para eles? Nós precisamos refletir muito sobre a criação dos nossos filhos. Vem participar conosco. Vem estar conosco constantemente nessa meditação. Que Deus te abençoe. Deus guarde. Que essas lições de hoje possam fazer parte do seu coração. São palavras de Deus para transformar a sua vida no nome de Jesus.